Os céus não improvisam absolutamente nada. Los cielos no improvisan absolutamente nada. Tudo já está pré-escrito pelo nosso Deus. Todo ya está prescrito por nuestro Señor. Então nós precisamos apenas ouvir atentamente a sua palavra, Entonces nosotros necesitamos escuchar atentamente su palabra dispor o nosso coração a ele. y disponer nuestro corazón a Él. Então ele pode, a partir daí, Entonces Él puede a partir de ahí seguir o seu caminho em nós. seguir su camino en nosotros. Ontem nós estávamos compartilhando Ayer nosotros estábamos compartiendo sobre a importância que tem o matrimônio no coração de Deus. sobre la importancia que tiene el matrimonio en el corazón de Dios. E essa importância se dá Y esa importancia se da ao fato de que ele escolheu um casal por el hecho que Él escogió un matrimonio para expressar as relações da Trindade. para expresar las relaciones de la Trinidad. Então isso de fato é algo muito profundo. Entonces eso de hecho es algo ya muy profundo. Isso deve realmente ganhar o nosso coração. Eso realmente debe ganar nuestro corazón. Precisa ser para nós uma visão muito clara. Eso es necesario que sea para nosotros una visión muy clara. Então por isso que precisamos dar ontem alguns passos atrás, Entonces por eso fue que ayer necesitamos dar unos pasos atrás, porque senão ficamos sempre em torno de nós mesmos. porque o si no estaríamos siempre en torno de nosotros Então, mismos. nós achamos que o casamento é para nós Entonces nosotros creemos que el matrimonio es solo para nosotros e que tudo relacionado à família é para nós também. y que todo lo que se relacione con la familia también es solo para nosotros. Mas quando damos alguns passos atrás, Pero cuando damos algunos pasos atrás, nós vamos observar que caímos nosotros vamos a darnos cuenta que caímos nas mãos de Deus. en las manos del Señor. E é a partir daí que tudo começa. Y es a partir de ahí que todo comienza. Então, quando nós começamos a olhar de uma forma mais macro, Entonces, cuando nosotros comenzamos a observar de una forma más macro, nós vamos ver exatamente naquilo no qual estamos envolvidos. nosotros vamos a ver exactamente en qué nos estamos envolviendo. Então, ontem nós falávamos Entonces, ayer nosotros hablábamos necessidade da palavra ou da verdade prevalecer entre nós. de la necesidad que tenemos de la palabra y de la verdad prevaleciente en nosotros. Governa todas as coisas. Porque la palabra gobierna todas las A cosas. palavra é a mente e o falar de Deus. La palabra es la mente y el hablar de Dios. Então, nós precisamos sentar atentamente aos seus pés e ouvi-lo. Entonces nosotros necesitamos sentarnos atentamente a los pies de Él y escucharlo. Cuando empezamos a escuchar la palabra, nosotros vamos a observar cuánto somos subjetivos. Nosotros objetivos, Não temos ideia do quanto somos objetivos. objetivos. No tenemos idea de cuánto somos objetivos, subjetivos. Mas a palavra é muito objetiva. Pero la palabra es muy objetiva. Deus tem um plano, Dios contemplando. tem um plano, Dios tiene un plan, tem um propósito tiene un propósito muito centrado, que se centra, muito objetivo, que tiene un objetivo e isso está disposto desde a eternidade. y eso está dispuesto desde la eternidad. Por isso que Paulo fala aos Efésios, Por eso es que Pablo habla a los Efesios segundo o eterno propósito según el eterno propósito fez em Cristo Jesus. que fue hecho en Cristo Jesús. Então, a verdade de Deus, Entonces la verdad de Dios, ela tem aspectos, ella tiene e aspectos esses aspectos y esos são para aspectos nos equilibrar. son para Na equilibrarnos. vida dos casais, En la vida de los matrimonios tem sempre desequilíbrio. existen siempre E desequilibrios sempre o ponto é o mesmo. y siempre el punto es el mismo, Porque ele está certo, porque él está ela correcto, também está correta. ella también está en lo Mas há correcto, um problema entre os dois. pero hay un problema entre los dos E não entendemos muito bem essa psicologia humana. y no entendemos muy bien esa psicología humana, Mas é exatamente por isso. pero es exactamente por Porque eso, nós estamos com aspectos da verdade. porque nosotros estamos con aspectos de la verdad E não a verdade na sua forma integral. y no la verdad en su forma integral. Vou tentar explicar isso de uma forma mais objetiva. Voy a intentar explicar esto de una forma más objetiva. Vocês lembram quando o Senhor Jesus andou com seus discípulos nessa terra? ¿Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesús andó con sus discípulos en esta tierra? Ensinava acerca do reino de Deus. Él, Ele ensinava acerca do reino. él enseñaba acerca del reino de Dios A todo momento. todo el A tiempo. partir do capítulo 4 de Mateus, A partir del capítulo 4 de desde o Mateo, versículo 17, desde el versículo vai 17, ver várias vezes o Senhor falando que
que ele ensinava o relato de Mateus, perdão. Ustedes van a ver que el relato de Mateo, O Senhor está sempre ensinando sobre o reino. el Señor siempre está enseñando sobre el reino. Então esse é um aspecto da verdade. Entonces, ese es un aspecto de la verdad. A Trindade trabalha, La Trinidad trabaja trabalham as três pessoas. y trabajan las tres personas. Então o Pai objetiva tudo Entonces, el Padre es objetivo en todo, a partir do modelo que é o Filho. a partir del modelo que es el Hijo. O Filho transmite agora esse modelo, El Hijo ahora transmite ese modelo, mas parece que a obra ainda não está completa. pero parece que aún la obra no está A completa. obra do Filho se completa, La obra del Hijo se completa, mas a obra da Trindade não, pero la obra de la Trinidad no, porque agora precisa do calor do Espírito Santo. porque ahora necesita el calor del Espíritu Você Santo. vai entender que todas as informações que o nosso Senhor deu aos seus discípulos Entonces usted va a entender que todas las informaciones que Dios dio a el Señor Jesús dio a sus discípulos vai precisar do calor do Pentecostes. va a necesitar del calor de É Pentecostés. de onde nasce a frase Es de donde nace la frase, aguardar em Jerusalém esperen en Jerusalén até que do alto sejais revestidos. hasta que en lo alto sean revestidos. Revestidos. Então aqui você tem esses dois aspectos. Entonces aquí usted tiene esos dos aspectos, Tem um ensino de una enseñanza e agora vem o Espírito y ahora viene el para Espíritu trazer a realidade desse ensino a nós. para traer la realidad de su enseñanza a nosotros. Os irmãos sabem que a obra de Cristo ela é objetiva. Entonces los hermanos saben que la obra de Cristo es objetiva. Foi Ele quem venceu, nós não vencemos nada. Fue Él el que venció, nosotros no vencimos nada. Quando o Espírito vem, Pero cuando el Espíritu viene, Ele faz essa obra real em nós. Él hace esa obra real en E aí nós nosotros. percebemos também que vencemos, Y ahí nosotros percibimos que también vencimos, apenas por termos sido colocados nele. apenas porque hemos sido colocados en Él. Então você vê que essa obra, Entonces usted puede ver que esa é o obra que falávamos ontem, es lo que estábamos hablando é ayer, o equilíbrio, es el a equilibrio, verdade, la verdad, o alitése de Deus. la alitesis de Dios. Então, por um lado, a obra do Senhor, Por un lado, la obra del por Señor, outro lado, a aplicabilidade prática por otro lado, la practicidad do Espírito del nas Espíritu nossas vidas, en nuestras a fim vidas, de que isso seja visto. a fin de que esto sea Porque só visto. quem dá testemunho de Deus, Porque si no damos testimonio de Dios, só quem dá testemunho de Deus porque solo quien da testimonio de é o Dios seu Filho. es su Hijo. Então, se o Espírito Entonces, si el de Espíritu alguma forma não trabalhar isso em nós, de alguna forma no trabajara eso en nós nosotros, podemos ter a verdade das Escrituras, nosotros podríamos tener la verdad de las mas não Escrituras, temos a transformação por falta da obra do Espírito Santo. pero no tendríamos esa transformación por la obra del Espíritu Santo. Então você consegue ver que existem dois pontos nessa balança? Entonces, ustedes consiguen ver que existen dos puntos en esa balanza. Nós mencionávamos ontem, Nosotros mencionábamos não ayer, só de pão vive o homem, no solo de pan vivir al hombre, mas de toda más de, a palavra pero sí de toda la palabra que sai da boca de Deus. que sale de la boca de Dios. Então sempre a verdade está aí, que existem muitos desses pares na Bíblia. Entonces, la verdad, de esa verdad existen muchos pares en la Biblia. Sim, e esses pares são para trazer esse equilíbrio. Y esos pares son para traer ese equilibrio. Irmãos, existem muitas coisas aí, Hermanos, existen muchas cosas mas ahí, nós temos que ser objetivos. pero nosotros tenemos que ser O tempo não nos objetivos permite. porque el tiempo no nos permite. Mas isso não é uma coisa tão simples. Pero eso no es una cosa tan A simple. sua manifestação é simples, Su manifestación es mas a simple, sua essência é altamente complexa. pero su esencia es altamente compleja Falando da manifestação de Deus na terra, porque está hablando de la manifestación de Dios en la tierra seu Filho, por su Hijo através a de través seus filhos. de sus hijos. Nós vemos logo no início Entonces nosotros tenemos en el inicio que casal que un matrimonio colocado aí que es colocado ahí para iniciar todo esse processo. es para iniciar todo ese Então nós proceso. estamos nisso. Entonces nosotros estamos en eso. Você não pode ficar com um modelo menor. Usted no puede quedarse con un modelo Penso pequeño. que se tivéssemos essa visão de uma forma clara, Yo pienso que si tuviéramos esa visión de una manera clara, eu penso que nós viveríamos diferente. yo pienso que nosotros viviríamos diferente. A nossa visão, Nuestra ela visión, está sempre relacionada a nós mesmos. ella siempre está relacionada a nosotros mismos. E nós não conhecemos a psicologia dos casais. Y nosotros no conocemos la psicología de los Não matrimonios. sabemos como as mulheres se comportam. Nosotros no sabemos cómo las mujeres se As próprias comportan. mulheres não sabem como se Las propias mujeres no saben cómo se Os homens comportan. também não. Los hombres tampoco saben cómo se comportan. Uma grande incompatibilidade entre as pessoas. Ellos tienen una gran incompatibilidad entre las personas Incompatibilidade, porque não há entendimento. porque no hay entendimiento. Nós falávamos para os irmãos. Nosotros hablábamos a los Nós hermanos. falamos do
espírito, nosotros hablamos del nós espíritu, falamos do corpo, nosotros hablamos del mas cuerpo, nós não aprofundamos o comportamento, pero nosotros no profundizamos en el comportamiento, pensamento, pensamiento, decisão decisión e vontade. y voluntad. E é exatamente nesses três pontos Y es exactamente en esos tres que estão puntos estabelecidos todos os problemas. que están establecidos todos los Ou seja, onde problemas. está toda dificuldade Usted ve en dónde está toda la dificultad, é onde menos nós conhecemos. es donde menos nosotros E às conocemos. vezes nós oramos, Algunas veces hasta nosotros oramos, Senhor, afasta de mim esse Señor, problema. Señor, aleja de mí ese problema. Mas nós nem sequer sabemos Pero ni siquiera por que sabemos esses problemas continuam. por qué esos problemas Então, há continúan. uma falta de entendimento Entonces hay una falta de do entendimiento funcionamento humano del funcionamiento humano após o pecado. después del pecado. Então, poderíamos dizer que existem três tipos de visões. Entonces podríamos decir que existen tres tipos de A visiones. primeira visão La primera é visión, não ter visão de nada. ella no tiene visión de nada, Simplesmente não consegue enxergar nada. simplemente no consigue ver nada. Eu a amo, Yo la amo, ela me ama, ella me ama, vamos nos casar. vamos a casarnos, Mas ninguém sabe nada. pero nadie sabe nada. Ninguém entrou em uma universidade para procurar saber. Nadie entra a una universidad para buscar saberlo, Não tem visão de absolutamente nada. pero no hay visión de absolutamente nada. A segunda visão La segunda é uma visión visão mais filosófica. es una visión más Então, filosófica. o que as pessoas falam Entonces, ¿qué es lo que las personas passa a hablan? determinar o nosso comportamento. Lo que las personas hablan pasa a determinar nuestro O comportamiento, que eu vejo e o que ouço e o Por- que toco porque lo que yo escucho, veo y toco é o que de alguma forma es lo que vai fazer parte do meu ser. va a ser parte de mi ser de alguna Então, forma. tudo que estou vendo, Entonces, todo lo que yo estoy de alguma viendo, forma estou me alimentando. de alguna forma es lo que me alimenta. E isso está mudando o meu comportamento. Y eso es lo que está cambiando mi comportamiento. Essa visão é apenas filosófica. Pero la visión es apenas Você filosófica. vê uma visão filosófica muito próxima do cristianismo Usted quiere ver una visión muy filosófica próxima al cristianismo. e que nós casamos Desde que nos para casamos sermos felizes. para ser felices. Mas onde é que está escrito isso? ¿Dónde está escrito eso? Então, quando nós olhamos Entonces, cuando nosotros para o nosso miramos relacionamento, para nuestra relación, quando nós fazemos as nossas rodas aqui nas classes moianas, cu- do nosso Pablo Moiano, cuando hacemos, sí, cuando hacemos los grupos en las clases del hermano Pablo Moyano, você observa que nós falamos, usted observa que nosotros hablamos começamos a dar alguns bons testemunhos. y comenzamos a dar algunos buenos Às vezes testimonios. os homens estão falando Algunas veces los hombres hablan e nós olhamos para as esposas, y nosotros miramos a nuestras esposas parece que de alguma forma, y parece que de alguna forma, algo um pouquinho mais profundo, algo más profundo, se tivéssemos a capacidade de ler a sua mente, si tuviéramos la capacidad de leer su é mente, como se ela dissesse, não é bem assim, amor. es como si usted dijera, no es tan así, amor. Eu ainda não vi nenhum testemunho. Yo aún no vi ni un testimonio. Ah, nós temos algumas coisas aí. Sí, nosotros tenemos algunas cosas Não, os ahí. testemunhos estão maravilhosos esse ano. No, los testimonios están maravillosos este año. Então, o assunto é, irmão, Entonces el asunto es, o fato hermanos, de você estar satisfeito no seu relacionamento, el hecho de que usted esté satisfecho en su relación, ouça isso com carinho e com seriedade. escucho, Escuta isso com carinho e com seriedade. escuche esto con cariño y con seriedad. O fato de você estar feliz no seu casamento, El hecho de que usted esté feliz en su não matrimonio, vou falar para os homens. entonces voy a hablar a los O hombres. fato de você estar feliz no seu casamento, El hecho de usted estar feliz en su matrimonio não quer dizer que em tudo sua esposa também esteja. no quiere decir que su esposa también esté en todo feliz. Existe uma psicologia feminina Existe una psicología que femenina nós de fato não conhecemos. que nosotros realmente no conocemos. O que nós conhecemos um pouco é acerca de nós mesmos. Lo que nosotros conocemos es apenas un poco de nosotros mismos. Vocês sabem aquelas coisas como, por exemplo, a visão do homem ser estreita e ao longe. Usted sabe apenas la visión del hombre de ser muy estrecha y alargada. Sim, ao passo que a mulher, a visão é mais curta, porém mais larga. Y la visión de la mujer es más corta, pero tiene más ampliedad, es más amplia. E aí você vai buscar o seu pijama Y ahí usted va a buscar su pijama. e ela fala para você, está na gaveta tal. Y ahí ella habla, está en tal armario.
Então você abre a gaveta. Entonces usted abre el cajón. Você pode encontrar tudo naquela gaveta, Usted puede encontrar todo en ese cajón, menos o pijama. menos la pijama. E você não entende por que não encontra aquele pijama. Y usted no entiende por qué no encontró la E quando pijama. você vai falar para ela, E- você se equivocou, Y cuando usted va a hablar para ella, usted se o equivocó pijama não está na gaveta. porque la pijama no está en el cajón. Você mesmo sabe que quem se equivocou foi você. Usted mismo sabe que quien se equivocó fue usted. Porque quando ela vai até aquela gaveta, Porque cuando ella va a aquel cajón, ela pega o pijama assim. ella coge la pijama y la encuentra ahí. Tudo isso é muito engraçado, irmãos. Todo eso es muy chistoso, Mas hermanos, faz parte de uma psicologia, pero hace parte de una de um psicología, comportamento que é extremamente distinto. de un comportamiento que es completamente distinto. Por isso eu falei, você pode achar que sua esposa está muito feliz, Por eso yo hablé, ustedes pueden creer que su esposa está muy feliz, mas pode ser que a forma em que você fala com ela, pero puede ser que la forma en la que usted habla con ella, ela pode estar 10 ou 20 anos com problema por causa disso. ella puede estar desde 20 años con problemas por causa de eso. Porque nós homens temos uma forma objetiva de falar. Porque nosotros los hombres tenemos una forma objetiva de E hablar. às vezes podemos falar um pouco mais forte até. Y algunas veces hasta podemos hablar un poco más fuerte. Mas quando você fala com a sua esposa, Pero cuando usted habla con su esposa, você cometer esse erro, si usted comete ese error, você está criando um problema. usted está creando un problema. O que eu quero falar com tudo isso? ¿Qué es lo que yo quiero hablar con esto? A complexidade na qual estamos envolvidos. La complejidad opuesta en la que estamos Então envolvidos. a gente não pode ser subjetivo, entende? Entonces nosotros no podemos ser subjetivos, A ¿me palavra de entienden? fato precisa ganhar o nosso coração. La palabra realmente necesita ganar nuestro Para que corazón haja uma transformação de fato no comportamento. para que haya una transformación realmente en nuestro comportamiento. Eu até quero me comportar. Eu tenho, irmãos, a consciência de que eu preciso me comportar bem com a minha esposa. Yo hasta realmente quiero y tengo la conciencia que me quiero comportar bien con mi esposa, Mas quase sempre não consigo. pero casi nunca lo consigo. Então o assunto vai além de entregar flores. Entonces el asunto va más allá de regalar Você flores. gosta de entregar suas flores? Si usted gusta de regalar flores, Entrega suas flores, não tem problema. regale las flores, no hay ningún problema. Mas para que você possa agradá-la, Pero para que usted pueda agradarla que isso seja algo louvável diante de Deus, y que eso sea algo alabado delante del então Señor, nós homens temos que entregar nossa própria vida. entonces nosotros tenemos que entregar nuestra propia vida. Eu não sei se isso é claro para meus irmãos. Yo no sé si esto es claro para mis hermanos. Enquanto a nossa vida não for entregue, En cuanto no entreguemos nuestra vida, não vai haver resultado. no van a haber resultados. Porque qual é o resultado? Porque ¿cuál es que es el resultado? É um fruto. Es el fruto. E esse fruto Y ese tem fruto muitos gomos, tiene muitas muitas partes. muchas partes. Então esse fruto, esse único fruto é o Senhor, Entonces ese único fruto es el que Señor, vai sendo formado em nós. que va siendo formado en Então, o nosotros. Espírito agora tem um testemunho. Entonces el Espíritu ahora tiene un testimonio. O Espírito agora tem um caminho em nós. Entonces el Espíritu tiene un camino en nosotros. Então quando a minha voz é postada um pouco mais forte, Entonces cuando mi voz es más fuerte, o Espírito fala, não fala dessa forma. el Espíritu habla, no le hable de esa manera. Começa uma sensibilidade que nós nunca vimos antes. Comienza una sensibilidad que nosotros nunca vimos Nós antes. precisamos dessa sensibilidade. Nosotros necesitamos esa sensibilidad, Senão hermanos, pisamos, a todo tempo nós pisamos um no outro. porque si no vamos a estar pisándonos, lastimándonos el uno al otro. Falávamos então de três visões. Hablábamos entonces de tres A visiones. primeira, nenhuma visão. La primera, no hay visión. A segunda é filosófica. La segunda es filosófica. Quando eu quero saber se eu estou bem Cuando yo quiero saber si estoy no bien meu relacionamento, en mi relación, eu nem sequer pergunto à esposa. yo ni siquiera le pregunto a mi Eu pergunto esposa, a mim mesmo. yo me pregunto a mí Então mismo. eu vou ao espelho, Entonces yo voy al espejo, me olho no espelho, me miro en el espejo, me vejo a última Coca-Cola do deserto me creo la última Coca-Cola del desierto e aí pergunto a mim mesmo, y ahí me pregunto a mí mismo, como você está indo? ¿cómo le está yendo? Parece que o espelho responde, Y parece que el espejo respondiera, "Muito bem." muy bien. Mas quando vamos ver Pero cuando vamos a ver com a esposa, con la esposa, não é exatamente assim que está acontecendo. no es exactamente así como está pasando. Nós homens temos muita dificuldade para isso. Nosotros los hombres tenemos muchas Você dificultades consegue para eso. sentar com a sua esposa e perguntar a ela como você tem ido? Usted tiene que preguntarle a su esposa cómo le ha ido. Levanta sua mão. Levante su mano.
Temos 3. Somos 80, já é alguma coisa. Tenemos 3, somos 70. Debe haber alguna cosa. Ah, ok. Pode fazer a pergunta outra vez? No, que si le ha preguntado eso a su esposa. Que como está? Os homens têm perguntado às suas esposas como eles têm ido. Sí. Ustedes hombres han preguntado a sus esposas cómo les ha ido, cómo están. Levanten su mano los que han preguntado esto a sus esposas. Ok. Amém. Amén. Por favor, irmãos. Vamos inverter a pergunta. Vamos a invertir la pregunta. Nós somos crentes, Nosotros somos creyentes, mas elas são sempre mais sinceras que nós. pero ellas siempre son más sinceras que nosotros. Eles têm perguntado a vocês como eles têm ido? Ellos les han preguntado a ustedes cómo les ha ido. Quantas? ¿Cuántas? Um número razoável. Ok, un número razonable. Também depois do 10º acampamento. También después del 10º campamento. Graças ao Senhor. Gracias al Señor. A terceira visão, La tercera visión, ela não é apenas filosófica. ella no es apenas É a filosófica, visão do propósito eterno de Deus. es la visión Do propósito eterno de Deus. del propósito eterno de Dios. Você olha para sua esposa, Usted mira a su sua esposa, esposa olha para você su esposa lo mira a usted e eles têm a plena ciência y ellos tienen la plena certeza de que a vida deles de que la vida de ellos é para a expressão de Deus. es para la expresión de Dios. Então tudo que eles vivem Entonces todo lo que ellos viven em identificação com Deus. ellos viven en identificación con Em Dios. direção ao propósito. Ellos viven en dirección al propósito Eles eterno. já não olham para si mesmos. Ellos ya no se miran a sí mismos. Eles olham para Cristo. Ellos miran a Cristo Eles caminham nessa direção. y ellos caminan en esa dirección. Então você imagina, Entonces imagínese se há uma relação si hay una relación que está colocada como exemplo para nós, que está colocada como un ejemplo para as nosotros, relações do Pai e do Filho por meio do Espírito. es la relación del Padre y el Hijo por el medio del Espíritu. Qualquer coisa que você vai fazer em direção ao seu casamento, Cualquier cosa que usted va a hacer en dirección a su se matrimonio, existe essa visão de fato em você, si existe esa visión de hecho en usted, algo vai te chamar a atenção. algo va a llamarle la O atención. Pai trataria o Filho de tal forma. El Padre trataría al Hijo de esa São forma. essas as relações do Pai e do Filho, ¿Son esas las relaciones del Padre y el Hijo? aquilo que tem sido visto no meu comportamento, Aquello no lo, matrimônio. aquello lo que se está viendo en mi comportamiento, en mi matrimonio, Depois, nas páginas do Novo Testamento, después en las páginas del Nuevo você Testamento, começa a ver isso na igreja. usted comienza a ver esto en la E iglesia. nós não chegamos em Efésios capítulo 5. Por eso es que nosotros estamos en Efesios capítulo 5. Nós não chegamos lá ainda. Nosotros no hemos llegado allá aún, Sim. Mas você vai observar pero usted va a ver que o mistério de Cristo que el misterio de é a Cristo formação de Cristo no corpo de Cristo. es la formación de Cristo en el cuerpo de Aí está Cristo. o cabeça e aí está o corpo. Ahí está la cabeza y está el cuerpo. E o que é o casamento segundo Paulo em Efésios capítulo 5? ¿Y qué es lo que es el matrimonio según Uma Pablo? forma miniaturizada Es una forma miniatura do mistério maior. del misterio más Por grande. isso não pode estar centrado em si mesmo. Por eso no puede estar centrada en sí Isso mismo. não pode ser objetivo. Por eso no puede ser objetivo. Não pode ser subjetivo. Subjetivo, perdón. Então, quando os homens olham para Cristo, Entonces cuando los hombres miran a Cristo, eles têm um modelo para o casamento. ellos tienen un modelo para el matrimonio. Como Cristo ama a igreja? Como Cristo ama a la iglesia, Um amor sacrificial. con un amor Por sacrificial. isso que Paulo pega essa base Por eso es que Pablo coge esa base. para dizer que a igreja sai do seu lado. Por eso es que Pablo coge esa base para decir que la iglesia sale de su lado. Porque a igreja sai do lado de Cristo. Porque la iglesia sale del lado de Cristo. Então, quando nós olhamos para Cristo, os homens, Entonces cuando nosotros miramos a Cristo, nós los temos hombres, todos os exemplos, não temos como estudar todos. nosotros tenemos muchos ejemplos, no tenemos cómo estudiar Mas todos. todos os exemplos que vemos em Cristo, Pero- em relação ao seu comportamento com a igreja, Pero todos los ejemplos que vemos en Cristo con relación al comportamiento con su iglesia, os mesmos exemplos los mismos ejemplos daquilo que está escrito sobre a igreja de aquello que está escrito sobre la iglesia deve ser visto na vida das mulheres. debe ser visto en las vidas de las As mulheres mujeres. precisam olhar para a igreja. Entonces las mujeres necesitan mirar Os a la homens iglesia. precisam olhar para Cristo. Los hombres necesitan mirar a Cristo. Todos precisamos olhar para Cristo.
Todos necesitamos ver a Cristo, ustedes me Mas o entienden. modelo para a nossa vida Pero el modelo para nuestra vida matrimonial, matrimonial, Cristo, Cristo, o seu comportamento em relação à sua igreja. el comportamiento de Cristo con relación a su iglesia. E as mulheres, Y las o mujeres, comportamento da igreja el comportamiento de la em iglesia relação a Cristo. en relación a Então, Cristo. agora você começa a entender Entonces ahora usted comienza a entender porque as mulheres precisam ser em tudo sujeitas aos seus maridos. por qué las mujeres necesitan ser sujetas en todo a sus Não maridos. é Cristo que é sujeito à igreja, Porque no es Cristo quien se sujeta a la iglesia, é a igreja que se sujeita. es la iglesia quien se sujeta a Cristo. Tudo isso para o propósito de Deus. Y todo esto es para el propósito de Dios. Então aqui é algo muito simples, amados. Entonces aquí hay algo muy simple, amados. Esses 3 pontos precisam governar o nosso coração. Esos 3 puntos necesitan gobernar en nuestro Qual corazón. é a visão que temos de fato acerca do casamento? ¿Cuál es la visión que tenemos realmente del casamiento, del Não matrimonio? vai adiantar mexer em detalles. No es necesario estar en los detalles. Não vai funcionar, No va a funcionar porque existem muitas complexidades. Aí. porque existen muchos complejos aquí. Você pode fazer uma lista Usted puede hacer una lista do que o seu casamento precisa. de qué es lo que su matrimonio está E necesitando. você pode atender toda essa lista. Y usted puede hasta responder y atender esta lista. Você diria que estaria justificado diante de Deus? Usted podría decir que está justificado delante de Você diria Dios. que o seu casamento, que o meu casamento é uma glória para Deus? Usted podría decir que su matrimonio, mi matrimonio es una gloria para Dios. Então essa coisa de criar listas, Entonces esa cosa de crear cada listas, de nós criamos as nossas. cada uno de nosotros creamos nuestras Tem listas. coisas tão ruins em nós Hay cosas tan terribles en nosotros que nós achamos tão boas. que nosotros creemos que están E bien essas coisas não vão participar daquela lista. y esas cosas no van a estar en aquella lista. Tem outras coisas que nós achamos muito ruins, Hay cosas que nosotros hallamos mas terribles, depois nós vamos ver pero vamos a que ver isso está apenas relacionado àquilo que entendemos. que eso está apenas relacionado con lo que estamos Nós entendiendo. aprendemos daquela forma. Nosotros aprendemos de aquella E quando forma. você aprende algo, Y cuando usted aprende algo, isso é depositado na sua memória. eso se deposita en su memoria. Se isso for errado, Si eso estaba para equivocado, você agora é o certo. para usted ahora está correcto, Porque foi depositado para você como correto. porque fue depositado en su memoria como algo Agora correcto. vem a palavra de Deus. Ahora vea la palabra de Mas Dios, você já tem um depósito. pero usted ya tiene un E depósito esse depósito fala, isso não é verdade. y el depósito va a decir, eso no es verdad. Você entende isso? ¿Usted entiende esto? Então aqui nós temos uma dificuldade. Entonces aquí nosotros tenemos una A dificultad. palavra não consegue entrar. La palabra no consigue entrar Eu tenho outra verdade. porque yo tengo otra Na verdad, verdade, que en la verdad é uma grande mentira. es una gran mentira. Então o trabalho de Deus precisa ser profundo em nós. Entonces el trabajo del Señor necesita ser profundo en Não pode nosotros haver, em absoluto, não pode haver subjetividade. y no puede haber nada de A subjetividad. palavra precisa nos governar. La palabra necesita Se a gobernarnos. palavra nos governar, Si la palabra nos gobierna, tudo vai ser colocado em ordem. todo va a estar en orden. Então, o que você vê, irmão? Entonces, ¿qué usted ve, hermano? O que você vê, irmã? ¿Qué es lo que usted ve, hermano? O que você vê Lo que usted ve é o que te governa. es lo que lo gobierna. Você anda Usted anda por onde você vê. por donde usted ve. Se apagarmos essa luz, Si apagamos la luz, você não sabe para onde ir. usted no sabe para dónde ir. Muitos de nós Muchos de estamos nosotros em matrimônio, estamos en matrimonios luzes apagadas. de luces apagadas. Não sabemos para onde ir. No sabemos para dónde Tudo ir. que temos é uma boa subjetividade. Todo lo que tenemos es una buena subjetividad. Isso pode dar errado em algum momento. Eso puede dañar todo en algún Agora momento. imagina você, irmã. Ahora imagine usted, Você hermana, casou com um homem usted se casó con un que não hombre tem absolutamente nenhuma visão. que no tiene absolutamente ninguna visión, Mas ele assumiu o papel pero él asumió el papel de ser um sacerdote no lar. de ser el sacerdote en su Mas hogar, ele não tem visão. pero él no tiene visión. Então você sabe que o povo que não tem visão Entonces usted sabe que el pueblo que no tiene se visión desmancha, se desintegra. se desintegra. Então, poderíamos dizer dessa forma. Entonces podríamos Dizer dessa forma. decir de esa Esse forma, homem, esse varão pega na mão dessa irmã, da sua esposa, ese hombre coge la mano de su esposa, que pega na mão dos seus filhos, coge la mano de sus hijos e agora ele vai conduzir essa família. y ahora él va a conducir esa familia. Tem um problema. Solo hay un Qual problema. é o problema? ¿Cuál es el problema? Não tem visão. Él no tiene visión. Então a pergunta que surge é: para onde ele vai levar essa gente? Entonces la pregunta que surge es, ¿a dónde él va a llevar a estas personas? Vocês entendem, irmãos, o tamanho da nossa responsabilidade?
Ustedes entienden, hermanos, el tamaño de nuestra responsabilidad. Qualquer coisa, você como casado, qualquer atitude sua e minha como casado, Cualquier actitud suya o mía como ela casado, não traz um transtorno apenas para mí. ella no trae un trastorno para mí Ela solamente. traz um peso para toda a família. Ella trae un peso para toda la É familia. algo de muita responsabilidade Entonces sobre es- nossos ombros. Entonces es algo de mucha responsabilidad sobre nuestros Por isso a hombros. necessidade de visão celestial. Por eso es la necesidad de una visión celestial. Não fique estribado, irmão, no seu próprio entendimento. No se quede solo en su propio entendimiento. O nosso entendimento é muito curto. Nuestro entendimiento es muy corto. Nós vamos ver um pouco disso ainda. Nosotros vamos a ver un poco de eso. Existe um escritor português, acho que alguns de vocês conhecem, Existe un escritor portugués, y creo que algunos de ustedes lo conocen, chamado Fernando Pessoa. llamado Fernando Pessoa. Vou citar algo dele aqui, Voy a citar algo de él aquí, mas não é canônico. pero no es canónico. Muito abaixo da Bíblia. Está muy abajo de la Biblia, Mas faz algum sentido a citação dele. pero tiene sentido la citación de É o él. escritor português Fernando Pessoa. Es un escritor portugués, Fernando Pessoa. Ele tem um personagem Él tiene un personaje que diz uma frase muito interessante. que dice una frase muy interesante. Esse personagem é Alberto Caeiro. Ese personaje es Roberto Cairo. Ele diz: o universo não é uma ideia minha. Él dice, el universo no es una idea mía. Minha ideia do universo que é uma ideia minha. Mi idea del universo es lo que es una idea mía. Compreenderam? O ¿Comprendieron? universo não é uma ideia minha. El universo no es una idea mía. A minha ideia do universo. La idea de A minha ideia mi idea del universo é que é uma ideia minha. es que es una idea mía. Vamos transformar isso para o casamento. Vamos a transformar eso para el matrimonio. O casamento não é uma ideia minha. El matrimonio no es una idea mía. A minha ideia do casamento Mi idea del matrimonio é que é uma ideia minha. es que es una idea mía. Qual é a sua ideia, irmão? ¿Cuál es su idea del matrimonio? Então nós temos um matrimônio Entonces nosotros tenemos un que é matrimonio a ideia de Deus, que es la idea del Señor, que estão inseridos os propósitos eternos de Deus. que está en los propósitos eternos de Dios. E temos nós, Y nos com as tenemos a nossas queridas nosotros esposas, con nuestras queridas esposas, levamos algumas flores, llevamos algunas às flores, vezes alguns de sabores, algunos dulces de sabores, e temos a nossa própria ideia. y tenemos nuestra propia idea. E conduzimos com a nossa própria ideia. Y nos conducimos con nuestra propia E idea. falamos para as pessoas: Y le hablamos a las você personas, nunca viu algo como eu e ela. usted nunca vio un matrimonio como el de nosotros. Nós somos a última bolacha do pacote. Nosotros somos la última Coca-Cola del desierto. Es que no sé cómo se dice eso. Eso nosotros no decimos. Dijo como si la última galleta del paquete, pero no es un dicho de nosotros. Sim. Disculpa. Vamos a seguir. Compreenderam, verdade? Amém. Vou citar um texto para meus irmãos, não precisa abrir para podermos ser dinâmicos e avançar. Voy a citar un texto para mis hermanos, no precisan. ¿Aló? Murió. No precisan, no necesitan abrirlos para ser más dinámicos. ¿Aló? ¿Aló? Provérbios capítulo 3, Proverbios capítulo 3. só anota, por favor. Solo- Versículos 5 e 6 diz assim. Proverbios capítulo 3, Versículos 5 e 6. versículos 5 y 6. Damos a A ele. él. Amém? Amém. Então há dois conselhos importantes aqui. Entonces aquí hay dos consejos importantes. O primeiro é que não podemos ficar fechados. El primero es que no podemos ser encerrados. O segundo é que devemos abrir todo o nosso coração a El ele. segundo es que debemos abrir todo nuestro corazón. Então deixa eu falar isso novamente para vocês, porque essa é a carga do meu coração. Entonces déjenme hablar esto nuevamente porque esa es la carga que hay en mi corazón. Se você procurar viver apenas com o seu entendimento sobre o seu patrimônio, Si usted cree que puede vivir solo con su entendimiento acerca del matrimonio, você vai estar limitando o trabalhar de Deus na sua vida. usted está limitando el trabajar de Dios en su vida. Eu não sei se meus irmãos estão compreendendo. Yo no sé si ustedes están entendiendo. Nós somos muito limitados. Nosotros somos muy limitados. Os nossos afetos são limitados, Nuestras emociones y afectos son porque limitados. nós não conhecemos nada. Porque nosotros no conocemos. E eles, na verdade, são aqueles que nos representam. Y
Ellos son realmente quienes representan. Nós somos aquilo que pensamos, aquilo que sentimos, aquilo que falamos, não é isso? Nosotros somos aquello que pensamos, aquello que hablamos. A personalidade do homem não é modificada. La personalidad del hombre no es O que é modificada. modificado é o caráter. Lo que es modificado es el Porque o carácter. caráter é para a expressão do Filho, é para a expressão do Cristo. Porque el carácter es para la expresión del Hijo. Mas essa irmã sempre vai ser essa irmã, Pero la hermana siempre va a ser esa na hermana sua personalidade, en su que é personalidad, diferente dessa irmã. que es diferente a la E de assim la hermana. somos nós. Y así somos Porque nosotros. Deus ama a diversidade. Porque Dios ama la diversidad. E por isso ele cria pessoas tão distintas. Y por eso Él crea personas tan Olha as nossas impressões digitais. Mira nuestras huellas digitales. Milhões de pessoas. Millones de personas. Nem sequer uma tem a mesma impressão digital que outra. Ni siquiera una tiene la misma huella de la otra. Então nós somos muito diferentes. Entonces somos muy E aqui está a glória do trabalhar de Deus. Y aquí está la gloria Porque del trabajo. mesmo sendo diferentes, nós podemos juntos ir para um mesmo centro. Porque así siendo diferentes todos podemos ir al mismo centro. Existe um centro gravitacional onde tudo está em torno. Existe un centro gravitacional donde todo es. E mesmo sendo diferentes, nós podemos ser um em Cristo. Y aún siendo diferentes podemos ser uno en Cristo. Então eu gostaria que meus irmãos prestassem bem atenção nesse ponto. Entonces me gustaría que mis hermanos prestaran mucha atención. Porque isso toca o nosso comportamento dentro do nosso lar. Porque isso toca o nosso comportamento dentro do nosso lar. Porque eso toca nuestro comportamiento dentro de nuestro hogar. Aquilo que pensamos Aquello que se pensamos transforma naquilo que sentimos. se transforma en aquello que E sentimos. aquilo que sentimos Y aquello que sentimos é a base das nossas decisões. es la base de nuestras decisiones. Se isso não muda, Si eso no cambia, eu também não mudo. yo tampoco voy a cambiar. Mas eu posso ir à reunião da igreja do domingo. Pero yo puedo ir a la reunión del domingo, Eu posso partir o pão. yo puedo partir el Eu pan. posso viver com a minha esposa 30, 40 anos. Yo puedo ir con mi esposa 30, 40 años, Mas aqueles problemas permanecem. pero los problemas van a permanecer ahí. Eles não saem daí. Ellos no salen de ahí. Agora você entende o porquê da necessidade de haver mudança de entendimento. Ahora usted puede entender la necesidad de que haya una mudanza en nuestra mente. Como vem a transformação? Como acontece a nossa transformação, amados irmãos? ¿Cómo ocurre nuestra transformación? ahora? Pela renovação da mente. Por la renovación de nuestra Como o mente. meu comportamento pode ser mudado na minha casa? ¿Cómo mi comportamiento puede cambiar en mi casa? Se a minha mente for mudada. Si mi mente cambia. Você falou, mas o irmão até agora não falou nada do Espírito. Usted estará pensando, pero hermano, hasta ahora no habló nada del Espíritu. Claro, irmão, porque nós estamos falando da alma. Claro, hermano, porque nosotros estamos hablando O de Espírito é quem vai governar tudo isso. el Espíritu es quien va a gobernar. O assunto é que nós não conhecemos o comportamento humano. El asunto es que nosotros no conocemos el comportamiento. Quando você começa a mudar a sua visão acerca disso, Cuando usted comienza a cambiar su pensamiento acerca de eso, você vai ver que a Bíblia está repleta de informações desse tipo. usted va a ver que la Biblia está repleta de informaciones de este tipo. Então, nós queremos cuidar do Espírito, Entonces nosotros queremos cuidar del mas não Espíritu, conhecemos o próprio comportamento. pero no conocemos el propio comportamiento. E você vai ver que Deus estabeleceu um comportamento para as mulheres Y usted va a ver que Dios estableció un comportamiento para las e mujeres estabeleceu um comportamento distinto para os homens. y también estableció un comportamiento distinto para los hombres. E por que isso é assim? ¿Y por qué esto es así? Para que os opostos se atraiam Para que los opuestos se atraigan e possam se complementar. y puedan complementarse. Mas como eu não entendo isso, Pero como yo no entiendo esto, eu a vejo como uma inimiga dentro yo de la mim. veo como una enemiga dentro, Porque ela pensa diferente de mim. porque ella piensa diferente que yo. Então tudo vai ficando muito complicado. Entonces todo empieza a complicarse. Não, mas vamos então aos presbíteros, vamos pedir óleo e oração. Entonces decimos, no, vamos donde los ancianos a pedir oración. Mas não vai adiantar. Pero esto no lo va a arreglar, Porque é algo que precisa governar o seu e o meu coração. porque algo que necesita gobernar su corazón y el mío E isso é a palavra de Deus. es la palabra de Por Dios. isso não podemos ficar estribados no nosso próprio entendimento. Por eso no podemos quedarnos encerrados o fiar de nuestro propio entendimiento. Vou citar outro texto para meus irmãos. Voy a citar otro texto para mis hermanos. Segundo aos Coríntios, capítulo 6, Paulo fala assim. Preste atenção. Segundo aos Coríntios, capítulo 6. Segunda de Corintios, Segunda Coríntios, capítulo 6. Nós vamos ver o versículo 11 especificamente. Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 11. Para vós outros, ó Coríntios,
Nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh Corintios. E alarga-se o nosso coração. Nuestro corazón se ha ensanchado. Olha que nós acabamos de ler em Provérbios. Mira lo que nosotros acabamos de Que o leer. coração precisa ser dilatado. Que el corazón precisa ser abierto. Os afetos precisam ser dilatados. Los afectos necesitan ser dilatados. Porque por eles vai passar a expressão do Deus Trino. Porque por ellos va a pasar la expresión de Dios. Então ele não pode estar estribado, não pode estar estreitado. Y entonces por eso él no puede estar estrecho. Então Paulo chega aos Coríntios Entonces Pablo llega a los e diz que o Corintios coração dele está completamente aberto para ele. y dice que el corazón de él está completamente abierto para ellos. Os afetos de Paulo e seus companheiros estão abertos para os coríntios. Los afectos de Pablo y para los comunes están abiertos en Corintios. Mas ele diz, não tendes limites em nós. Y él dice, no estáis estrechos en nosotros. Ou seja, Paulo está completamente aberto a eles. Es decir, Pablo está completamente Não há abierto. nenhuma restrição em No Paulo. hay restricción en Mas Pablo. agora, quanto aos coríntios. Pero ahora, ¿qué en cuanto a los corintios? Mas estáis limitados em vossos próprios afetos. Pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Ora, como justa retribuição, Pues para corresponder del mismo modo, falo-vos como a filhos, como a hijos hablo, dilatai-vos também vós. ensanchaos también nosotros. Esse é o assunto da dilatação dos afetos. Ese es el asunto de anchar los afectos. Alguns têm falado dos afetos limitantes. Algunos hablan de los afectos limitados. Então, o que são os afetos limitantes? Entonces, ¿qué son los afectos limitados? Quando nós ficamos estribados naquilo que nós entendemos, Cuando nosotros estamos cerrados en aquello que nosotros entendemos, e então os nossos afetos não podem ser ganhos. entonces nuestros afectos no pueden ser. Nós impedimos o processo de avanço de Deus. Nosotros impedimos el proceso de avance de Dios. Então, eu gostaria que meus irmãos tivessem isso em conta nessa manhã. Entonces me gustaría que mis hermanos tuvieran esto en cuenta esta De mañana. tudo que falamos até agora. De todo lo que hablamos hasta ahora. Não te estribes no teu próprio entendimento. No se cierren su propio entendimiento. Não pense que tudo que está entre você e sua esposa não existe nada mais a ser melhorado. No piense que lo que existe entre usted y su esposa no puede mejorar. Nós precisamos estar com nossos corações abertos diante de Deus, Nosotros necesitamos estar con nuestros corazones abiertos delante para de que Dios, Ele siga fazendo o seu trabalho em nós, para que Él siga haciendo su trabajo en nosotros, a fim de que possamos ser de fato uma bênção para ela con la finalidad de que podamos ser una bendición para Él, e que ela seja uma bênção para ele. para que Él también sea una bendición para Él. Nós somos para sermos uma bênção para o outro. Nosotros estamos para ser una bendición para el otro. Amém, meus irmãos? Amém. Nós não casamos para ser felizes. Nosotros no nos casamos para ser felices. Podemos dizer até que casamos para fazer o outro feliz. Podemos decir que nos casamos para hacer al otro feliz. Mas podemos ainda dizer Pero también podemos decir que casamos para a glória de Deus. Amém. que nos casamos para la gloria de Dios. Bendito seja o Senhor. Bendito sea el Señor. Amém. Mais 15 minutos. Vamos a Gênesis, então, capítulo 2. Génesis 2, hermano. Sim. Capítulo 2, versículo 7 diz assim: Capítulo 2, versículo 7 dice así: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra e soprou em seus narizes o fôlego da vida, y sopló en su nariz aliento de vida, e o homem foi feito alma vivente. y fue el hombre un ser viviente.
Bom, aqui começa o assunto da necessidade de ouvirmos a sua voz. Bueno, aquí comienza el asunto de la necesidad de escuchar su voz. Porque quando demos passos atrás, desde Efésios, Porque cuando damos pasos atrás desde Efesios, nós chegamos até aqui. nosotros llegamos hasta aquí. Então aqui são as sementes onde tudo começa. Entonces aquí están las semillas en donde todo O comienza. propósito ainda não está aqui. El propósito aún no está aquí. O propósito está com Deus mesmo antes dos tempos eternos. El propósito está con Dios antes de los propósitos. O Gênesis são as sementes Génesis es la semilla para aquilo que Deus vai realizar. para de lo que Dios va a realizar. E aí nós falávamos aos irmãos que quando Deus cria o homem, Y ahí nosotros hablamos a los hermanos que cuando Dios crea al hombre, depois ele cria a mulher, después Él crea a la mujer. mas já no capítulo 5 ele chama homem e mulher. Y allá en el capítulo 5 Él nos habla de hombre y mujer. Ele chama homem e mulher de Adão. Él habla hombre y mujer de Adán. Então isso quer dizer Entonces esto quiere que decir esse homem é coletivo, que ese hombre es colectivo, porque Deus é assim. porque Dios es así, Pai, Filho e Espírito Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo. E nessa unidade que permite pluralidade, En esa unidad que permite una pluralidad se vai ser representado por outra unidade, que va a ser representado por otra unidad, então tem que também ser uma unidade que tenha esse tipo de complexidade. entonces debe ser una unidad que también represente ese tipo de complejidad. Por isso serão dois, mas apenas uma. Por eso serán dos, pero apenas una sola carne. Quando nós vemos isso, Cuando nosotros vemos eso, nós pensamos apenas em nós. nosotros pensamos apenas en Ou nós nosotros. somos dois, mas somos apenas um. Nosotros somos dos, pero somos uno. Mas temos que pensar diferente agora. Pero tenemos que pensar diferente ahora. Nessa complexidade de dois ser um, En esa complejidad de dos ser uno. nós somos assim porque a Trindade é assim. Nosotros somos así porque la Trinidad es así. E o que Deus vai fazer é a partir dessa unidade. ¿Y qué es lo que Dios va a hacer a partir de esa unidad? Que unidade é essa? ¿Qué unidad es esa? Isha, Isha, Ish, Isha, Ish, Ish. Isha. Não sei se aqui tem esse hábito, No sé si aquí hay ese hábito, mas no Brasil, pero en Brasil, quando a gente reprova alguma coisa, cuando nosotros reprobamos alguna a cosa, gente fala assim, Ish, la gente habla Isso. Ish. Ish. Então, por favor, não vai aprender isso. Então, quando o marido faz alguma coisa, Entonces cuando tu marido haga alguna cosa, fala Ish. Ish. Então, nós podemos dizer que a partir desse texto, Entonces nosotros podemos decir que a partir de este texto, nós temos o casamento. O casamento, nosotros tenemos el matrimonio. ele remonta Él remonta o início da história de tudo com Deus. el inicio de todo con Dios. A história das relações entre Deus e o homem começa com Deus e o casamento. La historia de Dios y el hombre comienza en el matrimonio. Por isso, essa é uma instituição tão atacada pelo diabo. Por eso es una institución tan atacada por el diablo. Existem outras instituições que são importantes na Terra, Existen otras instituciones que son importantes, mas nenhuma delas chega próxima ao matrimônio, pero ninguna de ellas llega próxima al em matrimonio níveis de importância. en niveles de importancia. Por exemplo, você tem o Estado e a política. Por ejemplo, usted tiene el Estado y la política. São instituições importantes para a sociedade, Son instituciones importantes para la sociedad. porque o Estado, no seu poder executivo, Porque el Estado en su poder ejecutivo, ele faz também no seu poder legislativo, él también hace el poder legislativo junto à política, junto con la política. tem o trabalho de organizar a sociedade. Tiene el trabajo de organizar la sociedad. A própria justiça, a equidade, La propia justicia y la equidad precisa também de uma séria instituição, necesitan de una serie de instituciones, que é o direito. que es el derecho. Uma sociedade sem o direito, Una sociedad sin como derecho. pode ser uma sociedade equilibrada? ¿Cómo podría ser una sociedad equilibrada? Então existem muitas instituições que são importantes Entonces existen muchas instituciones que son para o importantes convívio da sociedade. para el convivir de la sociedad. Veja que mesmo depois do pecado Vea que después del pecado e de toda a desgraça que existe na Terra, y de toda la desgracia que existe en la tierra, tudo isso ainda é muito contido
todo eso ainda é muito contido, todo eso contiene ainda é muito contido, ainda é muito contenido. Contenido. Todo eso tiene mucho contenido. por essas organizações ou por essas instituições que foram estabelecidas. Todo eso está contenido por esas instituciones que están Que estão estabelecidas. establecidas. Se não houvesse essas instituições, Si no hubieran esas como instituciones, seria a sociedade ¿cómo contemporânea? sería la sociedad contemporánea? Por exemplo, se não houvesse polícia, Por ejemplo, si no existiera la se policía, não houvesse o direito e a justiça. si no existiera el derecho y la justicia. Nós sabemos que tudo isso é relativo por conta do pecado. Nosotros sabemos que todo esto es relativo por cuenta Mas del de pecado. qualquer forma, tudo isso está aí para colocar um freio aos abusos. De todas maneras, todo eso está ahí para colocar un freno a los Então, abusos. são instituições muito importantes. Entonces son instituciones muy importantes. Porém, Por eso. o casamento Es é por eso. a instituição mais importante que existe nas relações entre Deus e o homem. Es por eso que el matrimonio es la institución más importante que existe entre... Irmão, mas você não vai falar da igreja? Y ahora que vamos a hablar de la iglesia. Não, irmão, você não vai falar da igreja? Hermano, usted no va a hablar de la Por iglesia. ser essa instituição tão importante também? Por ser esa institución tan importante también. Mas, irmão, não chegamos lá ainda. Pero hermanos, aún no hemos llegado ahí. Nós estamos chegando no ponto mais essencial do assunto. Nosotros estamos llegando al punto más importante. Depois nós vamos ver que esse casal, de fato, ele representa a Cristo e a igreja. Nosotros vamos a ver más adelante que realmente ese matrimonio representa a Cristo y a su iglesia. Mas agora não, agora nós estamos vendo apenas como instituição. Pero ahora no lo vamos a ver, ahora lo vamos a ver como una institución. É a instituição mais importante que existe na Terra. La institución más importante que existe en la tierra. Amém? Amén. Amém. Então vamos ver o capítulo 2, Entonces vamos a ver capítulo 2, versículo 7. versículo 7 en Génesis. Génesis 2, 7. Gênesis 2, 7. Vou pedir para minha irmã ler. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Hay allí también bedelio y onice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de oro. Amém. Bom, nós sabemos que Deus criou o universo. Bueno, nosotros sabemos que Dios creó el universo. Não podemos dizer que o centro do universo seja a Terra. No podemos decir, nosotros podemos decir que el centro del universo es la tierra. Mas em termos de acontecimentos, sim. Pero en términos de acontecimientos, Ou seja, de uma forma demográfica, de una forma demográfica, sim. Sim. No centro da Terra existe um jardim. en el centro de la tierra existe un jardín. E agora, no centro desse jardim, existem 2 árvores. Y ahora en el centro de ese jardín existen 2 árboles. Diante dessas árvores, nós temos um casal. Delante de esos árboles nosotros tenemos un matrimonio. E aqui o Senhor começa a abrir para nós. Y aquí el Señor comienza a abrir para nosotros O primeiro ponto de caminhada el primer punto para caminar rumo à vontade divina. rumbo a la voluntad divina. O primeiro ponto que nós vamos abordar, irmãos. El primer punto que nosotros vamos a Amanhã, abordar. se o Senhor permitir, abordamos os demais. Mañana, si el Señor lo permite, abordamos los demás. Tudo está relacionado com o que estamos falando até agora. Todo está relacionado con lo que estamos hablando hasta A ahora. necessidade da decisão correta. La necesidad de la decisión correcta.
Não podemos nos equivocar, irmãos. No podemos equivocarnos. Se as coisas estão acontecendo de forma equivocada, Si las cosas están ocurriendo de forma equivocada, o tempo não vai mudar isso. el tiempo no va a cambiar eso. O tempo não muda as coisas equivocadas. El tiempo no va a cambiar las cosas equivocadas. Somente a visão da palavra Solamente la visión de la que palabra nos traz o arrependimento. que nos trae arrepentimiento. E aí pedimos perdão ao nosso Senhor. Y ahí pedimos perdón a nuestros Porque hijos. você sabe que o arrependimento é mudança de mente. Porque usted sabe que el arrepentimiento es el cambio de nuestra vida. Então só depois de nos arrependermos, Entonces, solo después que nos arrepentimos, a partir do governo da própria palavra de a Deus, partir del propio gobierno de la palabra de Dios, é que o nosso comportamento pode ser mudado. es que nuestro comportamiento puede cambiar. Então esse casal ainda não havia pecado. Entonces, en ese matrimonio aún no había pecado. Mas o princípio do matrimônio sagrado Pero en el principio del matrimonio sagrado já estava presente aqui. ya estaba presente aquí. Então esse casal é colocado diante de uma árvore. Entonces, ese matrimonio está puesto delante de Você sabe que ali haviam muitas árvores. Usted sabe que allí había muchos Inclusive árboles. havia a árvore do conhecimento do bem e do mal. Inclusive estaba el árbol del conocimiento del bien y del E o mal. que me chama a atenção é que essas duas árvores novamente estão postas diante de nós. Y lo que me llama la atención es que esos dos árboles hoy están puestos delante de nosotros. Parece que todos os dias nós casais Parece que todos los días nuestros matrimonios temos que saber tomar boas decisões. tenemos que saber tomar buenas decisiones. Basta cada dia o seu mal. Basta cada dia o seu mal. Hasta cada día su propio mal. Hasta cada día su propio mal. Sim, todos os dias. Todos los días. Quando o Senhor disse, aquele que quiser vir após mim, Cuando el Señor dice, quien quiera venir en pos então de ele mí, disse, tome a sua cruz. tome su cruz Uma vez por semana. una vez por semana. Não, todos os dias. No, todos los días. Por que todos os dias, irmão? Porque todos los días se Porque van. há desafios todos os dias. Porque hay desafíos todos los E días. nós precisamos fazer boas escolhas. Y nosotros necesitamos escoger buenas. Agora, existem boas escolhas a nível filosófico. Existen buenas decisiones a nivel filosófico. Porque a boa escolha Porque la buena é a decisión, escolha por viver pela palavra e pela vontade de Deus. la buena decisión es vivir por la voluntad y la palabra de Dios. Então a decisão de tomar dessa árvore, Entonces la decisión de tomar de ese árbol, que é a árvore da vida, que es el árbol de la é vida, receber vida em forma de alimento. es recibir vida en forma de alimento. A vida que precisa nos governar, La vida que precisa de gobernar, que é a vida de Deus que está em nós. que es la vida de Dios que está en nosotros. Nós falávamos aos irmãos, uma coisa é a vida está em nós Nosotros hablamos, hermanos, una cosa es la vida está en e nosotros outra coisa é nós estarmos na vida. y otra cosa es nosotros estamos en la vida. Diz que Ele já nos colocou em lugares celestiais. Dice que ella nos colocó en lugares celestiales, Mas muitas vezes nós descemos aquelas escadas pero muchas veces nosotros bajamos en las escaleras e nos vemos no meio de um embaraço de coisas. y nos vemos en medio de muchas cosas, envueltos en muchas cosas. Compreende isso, irmão? ¿Entiende eso? Então, aqui vai o primeiro ponto, Entonces aquí va el primer punto, biblicamente, bíblicamente, daquilo que foi disposto ao primeiro casal, de aquello que fue dispuesto el primer matrimonio, para que eles pudessem ir bem. para que ellos les fuera bien. A palavra de Deus. La palabra de Dios. A palavra de Deus precisa governar as nossas casas. La palabra de Dios necesita gobernar en nuestras Não casas. uma vez por semana, No una vez por semana, todos os dias. todos los días. Por isso que eu iniciei Por eso es que bendecir com o assunto de que nós não podemos ficar estribados. con el asunto de que nosotros no podemos estar cerrados. Porque se ficarmos fechados, Porque si estamos cerrados, os afetos ficam fechados. los afectos van a estar Eles não cerrados. têm como se expandir. Ellos no tienen como Porque estar. o que expande os afetos, Porque lo que expande los o que expande o coração, lo que expande el corazón é a palavra de Deus. es la palabra de Dios. Ela, se começar a governar a nossa vida, Si ella comienza a gobernar nuestra vida, rapidamente o nosso comportamento passa a ser mudado. rápidamente nuestro comportamiento va a mudar. Então, qual é a primeira provisão que Deus dá ao casal do Éden? Entonces, ¿cuál es la primera provisión que Dios da al matrimonio en el Edén? A oportunidade deles viverem pela vida. La oportunidad de ellos vivir, A oportunidade deles viverem pela vontade de Deus. la oportunidad de ellos vivir por la voluntad A de Dios, oportunidade deles viverem pelo alimento de Deus. la oportunidad de ellos vivir por el alimento de Dios. Você sabe por que nós acordamos muito cedo e vamos rápido trabalhar? ¿Ustedes
Ustedes saben por qué nos levantamos muy temprano y nos vamos rápido a trabajar. Porque nós achamos que aquele salário enorme que nós ganhamos Porque nosotros creemos que ese salario enorme que ganamos é que vai nos sustentar. es lo que nos va a sustentar. Então nós colocamos toda a nossa energia e o nosso coração ali. Entonces nosotros colocamos toda nuestra energía y corazón. Mas, irmão, deveria ter toda a manhã em nossas casas Pero hermano, ustedes deben tener todas las mañanas uma árvore bem no centro, un árbol en el centro, onde esse casal pudesse estar, donde ese matrimonio pudiera estar, para ir se alimentar do Senhor, para ir y alimentarse del Señor. bem no início do dia. En el comienzo, en el inicio del día. Então, se fôssemos mais práticos aqui, Entonces, si fuéramos más prácticos aquí, é isso exatamente que temos feito. es eso lo que estamos haciendo. Nós ainda estamos em Gênesis, Nosotros aún estamos en mas Génesis. nós queremos ir lá em Efésios. Nosotros queremos estar allá en E queremos uma senha para saber como as coisas funcionam. y queremos una señal para saber cómo. Nós queremos entrar rápido naquilo. Queremos entrar rápido aquí. Não é assim. No es así, hermano. Tem que dar muitos passos para trás. Tenemos que dar muchos pasos. Nós somos um equívoco dos pés à cabeça. Nosotros estamos equivocados de los pies a la Por isso cabeza. que todo o coração precisa ser confiado a Ele. Por eso es que todos los corazones necesitan confiar en Él. Então, irmãos, não tem outra maneira de começarmos. Entonces, hermanos, no hay otra manera de comenzar. Precisamos começar pela vida. Necesitamos comenzar por E aí la vida. fazemos uma pergunta muito prática nessa manhã. Y ahí hacemos una pregunta muy práctica. É assim que temos que começar? Es así que estamos comenzando. Nós começamos diante do Senhor. Nosotros comenzamos delante del Señor, Casais que estão de joelhos matrimonios que están de rodillas, diante do Senhor e da sua palavra delante del Señor y de su palabra, para receber suprimento, para recibir suprimento alimento para aquele novo dia. para aquel nuevo día. É isso que nós estamos fazendo, irmão? Eso es lo que nosotros estamos haciendo, hermanos. Sim ou não? ¿Sí o no? Nós precisamos voltar a esses princípios. Nosotros necesitamos volver a esos principios. Graças ao Senhor que Ele está sempre nos despertando para o mesmo. Gracias al Señor que Él siempre nos está despertando lo que Ele não dá o que você quer e nem o que eu quero. Él no nos va a dar lo que nosotros queremos. Ele dá o que a gente precisa. Él va a darnos lo que necesitamos. Pode ter 50 acampamentos. Puede tener 50 Se a campamentos. gente não crescer 1 centímetro, Si nosotros no crecemos un Ele centímetro, vai falar no que vem a mesma coisa. Él va a hablar la misma cosa. Porque Ele não vai falar o que a gente quer ouvir. Porque no va a hablar lo que queremos. Ele vai falar naquilo que temos necessidade. Él va a hablar aquello lo que Então, se temos necessidade da presença dele, Entonces, si tenemos necesidad se de la temos presencia, necessidade do alimentar-se dele, si tenemos necesidad del alimento de Él, Ele não vai falar de nenhuma outra coisa. Él no va a hablar de ninguna otra cosa. Então, isso é algo fundamental, irmãos, para o bom andamento da vida matrimonial. Entonces, eso es fundamental para el buen camino del matrimonio. E não é só você, irmão. No es solo usted, hermano. Somos nós, eu e você, ou os casais, ou as parejas. Somos nosotros, todos ustedes, las parejas. Porque às vezes o homem faz assim, Porque hay veces el hombre dice, igual eu tenho um chamado. bueno, yo tengo un llamado. Sim, mas e essa moça que está ao seu lado? Sí, la chica que está a su lado. Ela vai precisar acompanhar você. Ella va a necesitar E acompañar. às vezes tem irmãos que começam a fazer trabalhos com irmãos que têm supostos ministérios futuros. Hay hermanos que empiezan a hacer trabajo con hermanos que tienen supuestos ministerios. Ah, esse irmão vai ser um presbítero com certeza. Ah, ese hermano va a ser un anciano con certeza. E se começa então a trabalhar com esse e com outros irmãos. Entonces empiezan a trabajar ellos con los hermanos. E agora quando olhamos esse irmão, falamos, já está na hora, esse irmão precisa ser estabelecido. Y después hablan, ah, ya está listo, puede ser establecido. Aí quando olhamos para esse irmão Ahí cuando miran a ese hermano e perguntamos a ele, onde está a sua esposa? y le preguntan, ¿dónde está su esposa? Ela ficou para trás. Ella se quedó atrás. Onde que está ela? ¿Dónde está ella? Ela ficou para trás. Ella se quedó atrás. Isso nós vamos falar um pouco amanhã. Eso vamos a hablar un poco mañana. A necessidade que temos de aprender a andar juntos. La necesidad que tenemos de aprender a andar juntos. Eu não quero saber o quanto você é espiritual, irmão. Yo no quiero saber qué tan espiritual es usted, Eu hermano. gostaria que todos nós juntos A mí me gustaría que todos nosotros fôssemos espirituais. fuéramos espirituales. Os maridos Los maridos e as esposas. y las esposas. Que pudéssemos caminhar juntos. Que pudiéramos caminar juntos. Porque esse irmão, Porque ese ele hermano, vai participar do governo da igreja. él va a participar del gobierno de la iglesia. E se sua esposa e seus filhos não o acompanham, Y si su esposa y sus hijos no lo acompañan, terá dificuldade. va a tener Então dificultades. temos que aprender a caminhar e andar juntos. Entonces tenemos que aprender a caminar y a andar juntos. E para crescer junto, Y para crecer juntos, precisa se alimentar junto. necesitamos alimentarnos juntos. A palavra, La palabra, você e eu, usted y yo, nós temos que ter isso em mente.
nosotros tenemos que tener eso en mente. A mesma palavra que eu sei que está me edificando La misma palabra que me está edificando. são os mesmos pães frescos Son los mismos panes que frescos preciso repartir com a minha esposa, que necesito repartir a mi esposa para que juntos possamos crescer na presença do Senhor. para que juntos podamos crecer en la presencia del Señor. Mas algo mais existe aqui nesse cenário. Y aquí existe algo más en este escenario. À medida que tomamos da árvore da vida, A medida que tomamos del árbol de la vida, observamos que logo aí existe um rio que flui. observamos que ahí existe un río que fluye. E logo me reporto a João, capítulo 7. Y luego vamos a Juan capítulo Estou 7. mencionando. Solo vamos a decir, Quando o Senhor Jesus diz: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, aquel que cree en mí, como dice las Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. ríos de agua viva fluirán de su interior. De onde fluem os rios de água viva? ¿De dónde fluyen los ríos de agua viva? Crê nele a partir das Escrituras Sagradas. Cree en él a partir de las Escrituras. Então aquela árvore não fala só de alimento. Entonces aquel árbol no habla solo de alimento. Aquela árvore fala de alimento pela palavra de Deus. Aquel árbol habla de alimento por la palabra. Então, à medida que nos alimentamos juntos, Entonces a medida que nos alimentamos juntos, vamos crescendo juntos. vamos a crecer E aqueles rios de água viva começam a fluir de nós. y aquellos ríos de agua viva comienzan a fluir de nosotros. Vocês lembram a pergunta de Pablo ontem? Ustedes recuerdan la pregunta de Pablo. Nós trabalhamos acerca dessa pergunta. Nosotros trabajamos acerca de esa pregunta. Aquela terceira pergunta, lembram? Aquella tercera pregunta. Daquilo que pode ser visto a partir de nós. De aquello que puede ser visto a partir de nosotros. Que tipo de influência isso tem? ¿Qué tipo de influencia eso tiene? São esses rios que precisam fluir. Que necesitan fluir. Não é apenas apresentar o meu casamento como a melhor coisa do mundo. No es solo presentar mi matrimonio como la mejor cosa del É mundo. deixar Deus dar esse testemunho. Es dejar que Dios dé ese testimonio Através dos rios que fluem a través de los ríos que fluyen para a vida eterna. para la vida E por eterna. que esses rios fluem? ¿Y por qué esos ríos Porque fluyen? nós estamos nos alimentando juntos aos pés dele. Porque nosotros nos estamos alimentando juntos a los pies Bom, del logo Señor. depois nós observamos Bueno, después nosotros que observamos esses rios têm pedras preciosas, que esos ríos tienen piedras têm preciosas, materiais preciosos. tienen materiales preciosos. O primeiro material que aparece é o ouro. El primer material que aparece es el oro. E você sabe que ele representa a natureza divina. Y usted sabe que él representa la naturaleza. E depois aparece aquele material brilhante. Y después aparece aquel material Os brillante. estudiosos rabinos têm uma diferença de interpretação aqui. Los estudiosos rabinos tienen una interpretación Um diferente. acredita que é algo que pode ser algo apenas de origem do reino vegetal, Unos creen que puede ser apenas de origen vegetal, que é o chamado bidélio. que es Bidélio. que es llamado bedel. Ok. Quando você vê uma ostra, Cuando usted ve una ostra, todos conhecem uma ostra, todos conocen una ostra aquí, principalmente as mulheres. principalmente las mujeres. Normalmente se forma a pérola. Normalmente se forma la perla. Quando essa ostra está no mar, Cuando esa ostra está en el mar, começa um balanço no mar da maré, comienza a balancear en el mar de la e em ostra. algum momento um pouco de areia entra dentro da ostra. Y en algún momento entra un poco de arena en la ostra. Isso machuca Eso la lastima. e aí segrega um material, como se fosse um processo inflamatório. Y ahí sale un material como si fuera un proceso. E ela segrega o material. Ella saca un material. E depois do tempo, o que você tem? Después del tiempo, ¿qué es lo que usted tiene? Uma pérola. Una perla. Então, muito provavelmente, isso está falando para nós da obra de Cristo. Entonces, muy probablemente está hablando de la obra de Cristo. E os últimos materiais que nós vemos são pedras. Los últimos materiales que nosotros vemos son Por piedras, que são pedras preciosas? que son piedras preciosas. Porque nós estávamos na condição de barro, Porque nosotros estamos en una condición de barro. não é? O Senhor nos levou à condição de pedra El Señor nos llevó a una condición de e o Espírito está nos levando à condição de pedras preciosas. que el Espíritu nos está llevando a una posición de Então, o que piedras flui preciosas. exatamente desse rio? Entonces, ¿qué es lo que fluye? Exactamente ese río. O que, irmãos? ¿Qué es lo que fluye? A Trindade. La Trinidad. O Pai, o Filho e o Espírito Santo.
el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. É exatamente para isso que o casal foi plantado. Exactamente para ellos que el matrimonio fue Então, plantado. na medida que nos alimentamos, Entonces, en la medida que nos na alimentamos, mesma medida que vamos sendo constituídos, en la misma medida que vamos siendo constituidos, nessa mesma medida os rios vão fluindo. en esa misma medida los ríos van a fluir E os materiais preciosos vão sendo colocados diante de nós. y los materiales preciosos van a estar colocados delante de nosotros. E agora sim começa um testemunho externo Y ahora sí se va a ver un testimonio externo daquilo que é uma realidade interna em nós. de aquello que es una realidad interna en nosotros. Bendito seja o Senhor. Amém. Bendito seja o Senhor. Bendito sea su nombre. É nisso que nós estamos colocados. En eso, ahí estamos colocados. Bendito seja o Senhor. Bendito sea su nombre. Vamos orar, vamos